STF negocia um acordo diabólico para enterrar a anistia. Eu vou te explicar essa história inteira agora em detalhes, então presta atenção. Vindo aqui dar uma satisfação para o povo brasileiro, porque ontem era dia de votarmos a PEC das prerrogativas, para garantir o livre exercício da nossa atividade sem interferência do STF. Mas infelizmente não foi possível, não é mesmo, Zucco? É isso aí, líder da minoria, líder da oposição, mas isso é o que menos importa. O que importa é que a gente queria fortalecer o Congresso, a democracia. Mas pasmem, temos uma denúncia gravíssima. Deputado da esquerda, deputado do PT, que estávamos debatendo um texto que ainda não estava totalmente formado, registrou aquele momento, aquelas fotos e mandou para quem? Para ministros do Supremo Tribunal Federal. Fato que foi muito negativo, que gerou uma repercussão muito ruim e fez com que a gente adiasse mais uma vez uma pauta importante, porque hoje é chantagem o que o Supremo faz conosco. Que o Rodrigo Pacheco, além de estar vestindo o figurino do candidato, ele é o responsável pela redação de um texto que pode ser votado no Senado para se contrapor ao texto da anistia. Se for esse texto Mãe de Ná, que resolve até os problemas do futuro, daqueles que potencialmente cometerem crimes, ou um texto com o nome escrito de Bolsonaro, porque o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, disse que queria escrever o nome de Bolsonaro na lei, o que é absolutamente irregular. Você não pode personalizar uma legislação, qualquer que seja ela, até, né, o princípio constitucional da impessoalidade. Muito bem. Mas o Rodrigo Pacheco é o redator desse texto que Davi Alcolumbre quer encampar lá no Senado. E aí eu queria que você dissesse quem esteve com quem, comeu com quem na noite passada. Olha aí, teve um jantar na noite passada, aqui em Brasília. Estavam alguns ministros supremos, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Zanin. Esses ministros, e já é ciente aqui, os dois senadores, eles se conversam com frequência e se convivem socialmente. Mas existe um simbolismo atrás disso, que eu acho que é o mais importante. Isso mostra o seguinte, que chegando ao Senado esse projeto de anistia, muito mais do que a disposição que eu estava falando aqui do Otto Alencar, existe uma disposição do próprio senador Davi Alcolumbre de que a anistia ampla, geral e restrita, como a gente estava vendo aqui mais cedo, isso não vai atravessar o Senado Federal. Não será pautado. Não será pautado. E isso transforma o Davi Alcolumbre, eu já te devolvo a palavra, no único adulto da sala nessa história, né? O Davi Alcolumbre não tem problema de se indispor, ao contrário de Hugo Mota, Davi Alcolumbre não tem problema de matar no peito, né? Não tem problema de dizer isso aqui é um desatino e não vou pautar e pronto, e acabou. E aí eu te devolvo a palavra. O importante aí que a gente tem visto, Natuza, de fato, você tem uma situação difícil na Câmara dos Deputados. Até porque o deputado Hugo Mota, ele também está de olho, a gente está falando de eleição, Gabeira falou de eleição, Ana falou de eleição, ele também está de olho numa eleição, a eleição da reeleição dele em 2027, para a presidência da Câmara dos Deputados, e com a necessidade de ter apoio dessa direita, desse centrão e da extrema-direita. Então, todo mundo está de olho na eleição. Então, ele está numa angústia. Eu já estava conversando com um interlocutor muito próximo dele, alguém do parlamento, que falou assim, olha, o Hugo Mota está realmente muito angustiado, porque ele quer tirar esse pepino do colo dele e não sabe como fazê-lo. A anistia é uma decisão política, por definição. Não é? Por definição, a Constituição brasileira, o artigo 5º da Constituição, ela veda em 4 circunstâncias a concessão de anistia. Até listei aqui para a gente não perder o detalhe. Né? A anistia ela é proibida prática de tortura, torturou não ter anistia, isso foi uma decisão da Constituinte. Né?
tráfico de drogas, né? Tráfico ilícito, enfim, de entorpecentes e drogas, terrorismo e os chamados crimes hediondos. Né? Então, é isso, essa é a vedação. Então, teoricamente, juridicamente, o Supremo nem poderia derrubar uma anistia por delitos de natureza política. Esse é uma prerrogativa do Congresso Nacional. Evidentemente, na vibe do Brasil dos últimos anos, o Supremo pode criar um entendimento, né? Um entendimento é uma palavra mágica no Brasil, um entendimento. A partir do entendimento você pode reescrever um pedacinho ali da Constituição. Tecnicamente, é inquestionável. Né? Se for aprovada uma anistia no Congresso Nacional, pela regra do jogo da Constituição, o Supremo não pode derrubar. Tem um ponto também que ele está sendo julgado, Bolsonaro, por uma tentativa de golpe e por abolição violenta do Estado de Direito. Não é um julgamento qualquer, é o julgamento mais importante que a gente assistiu na nossa vida democrática, depois que acabou a ditadura. É o julgamento mais importante. Para chegar nisso, para construir essa lei, para a gente caminhar até aqui, ao ponto de levar generais e um ex-presidente ao tribunal, foram gerações. Gabeira aqui testemunha, eu sou testemunha, né? A gente acompanhou a longa construção do sistema democrático e republicano do Brasil. Não é possível que o Paulo Figueiredo, lá nos Estados Unidos, está dizendo para a gente o que é preciso, o que não é preciso para acalmar. Não tem apaziguamento quando alguém tentou um golpe. Não existe apaziguamento. Eu estou com o Alexandre de Moraes quando ele disse, não existe apaziguamento nessa... Não há pacificação com o golpista. O golpista tentará o golpe de novo. Aqui nós estamos mostrando, esse é um golpe complexo, porque ele continua, ele está em processo. Ele aconteceu lá atrás, há um ataque ao julgamento, segundo a lei aprovada, e há a pressão exercida sobre o governo dos Estados Unidos para que nos castiguem. Esse golpe está continuado. Sim, é um movimento para criar estabilidade no Brasil. Que destrói o que foi construído a duras penas. Então, é muito grave. É um movimento... Tem toda uma sociedade a reagir aqui. Tinham ali uma expectativa, que para mim era infundada, né? Porque o julgamento não iria ser interrompido por conta de uma pressão vinda de um presidente dos Estados Unidos. A vida no Brasil segue normalmente. Tem um tarifaço? Tem. É ruim? É. Era preferível que eu não tivesse? Sim. Mas o resultado da balança de agosto, balança comercial de agosto, mostrou que as nossas exportações para os Estados Unidos caíram, mas subiram para outros países. E no total, teve até aumento das exportações brasileiras. Ou seja, o Brasil tem condições de sobreviver a esse tarifaço. Primeiro recado vindo dos números da balança comercial. Os Estados Unidos têm o poder de mandar no Brasil? Não, não tem o poder de mandar no Brasil. Pode criar dificuldades para ministros supremos? Pode. Isso vai mudar o julgamento? Não vai mudar o julgamento, né? E vamos lembrar, Leilani, que a pesquisa Quest, a pesquisa Ipsos, IPEC, mostraram que a população rejeita a anistia, né? Tem uma posição contrária a você, de repente, terminar tudo numa grande marmelada. Olha, tudo bem, vamos anistiar todo mundo fica impune. E a gente sabe, como tem dito o senador Renan Calheiros, que o anistiado de hoje vai virar amanhã no novo golpista, né? O golpista que é anistiado hoje acaba virando o golpista de amanhã também, né? Porque você estimula as pessoas a cometerem esse tipo de crime. Porque se fica impune antes, então por que não repeti-lo? Essa tem sido, inclusive, a história do Brasil. Pois bem, qual que é a aposta do Palácio Planalto? Que como o tarifaço desgastou o ex-presidente Jair Bolsonaro, os seus aliados, tanto que teve reflexo negativo ali nas pesquisas de intenção de voto, agora, e também aquela iniciativa de eles tentarem barrar o projeto do imposto de renda, tentando dizer que não vão taxar quem tem salários elevados, renda elevada, também isso foi usado pelo governo para mostrar que a oposição estava defendendo os milionários, né? Isso desgastou a oposição. E agora a avaliação é que essa defesa aberta, né,
por uma anistia ampla, geral e restrita, porque o projeto divulgado ontem pelo líder do PL, Sóstenes Cavalcante, é zombar do país, né? Depois de tudo que aconteceu, você dá uma anistia geral para tudo quanto é tipo de crime político, inclusive, porque está escrito lá, qualquer crime cometido até a promulgação da lei. Então, até promulgar a lei, você pode cometer qualquer crime político contra a democracia, que está tudo bem, pode ficar tranquilo que vai ser anistiado, né? Então, isso vai desgastar Bolsonaro mais ainda, vai desgastar os seus aliados, e isso acaba fortalecendo mais o presidente Lula para a eleição do ano que vem. E o Centrão sabe disso. O Centrão tem essa noção e, por isso, não vai apoiar uma proposta de anistia que, inclusive, revogue a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque o Centrão, a cúpula do Centrão, Leilani, não quer Bolsonaro como candidato no ano que vem. A cúpula do Centrão não quer. Eles querem Tarcísio Gomes de Freitas como o candidato no ano que vem. E, além disso, no Senado também, vai passar, não vai passar? É muito difícil saber se isso vai acontecer. Mas isso é tema para daqui a pouco, né, Leilani? Eu acho entre o inútil e o temerário, assim, porque, veja, impor restrições comerciais aos Estados Unidos, né, primeiro, ela nos machuca mais do que machuca os Estados Unidos. Quer dizer, a decisão norte-americana errada, a imposição de tarifas é danosa, inclusive, e principalmente a economia norte-americana. A gente fazendo o mesmo tipo de coisa vai danificar, quer dizer, vai provocar danos à economia brasileira, né? Poderia ser o caso se a gente pensasse em termos, não, se eu conseguisse machucar os Estados Unidos o suficiente, pode ser que eles voltassem atrás da decisão. Então, não é uma decisão estritamente econômica, mas uma coisa mais pelo lado de impor uma dor ao teu oponente e fazer com que ele recue, né, dessa decisão de política lá atrás de subir as tarifas. Acontece que o Brasil é praticamente irrelevante para o comércio exterior norte-americano. A gente representa alguma coisa como 2% do volume que eles exportam e a nossa participação no mercado americano é 1%. Então, o Brasil é, em larga medida, irrelevante para comércio internacional por esse lado. Então, a gente não vai conseguir provocar a dor para fazer com que eles recuem disso. Esse é o tipo de vídeo que eu mais gosto de gravar. Um vídeo onde eu trago boas notícias. Foram 6 anos de perseguição, de prisões ilegais, inquéritos ilegais, desrespeito à Constituição, ao devido processo legal. 6 anos de medo no coração do povo brasileiro, medo de falar o que pensa, medo de defender o que a gente acredita. E nós estamos a isso aqui, ó, de acabar com tudo isso de uma vez por todas. Nunca esteve tão próximo, tão ao alcance das nossas mãos, reverter toda essa perseguição e voltar o Brasil à normalidade. Vamos lá. O assunto do dia hoje é essa tal de anistia ampla. Eu vou explicar agora o que é essa tal da anistia ampla exatamente. A Globo acabou de vazar uns trechos do projeto da anistia ampla. Mas antes, eu quero te mostrar isso aqui, ó. Isso aqui foi publicado há 9 minutos na Globo. Olha o desespero que eles estão. O PT e outras entidades do campo de esquerda ligaram ao sinal de alerta, percebendo que, de fato, dessa vez, as articulações para aprovar uma anistia no Congresso Nacional avançaram nessa semana. Então, o partido, junto com esses movimentos, com essas organizações, eles se reuniram, fizeram reuniões ao longo da semana e constataram a necessidade de articular uma espécie de contraofensiva nas redes sociais e também nas ruas para tentar evitar que a anistia prospere na Câmara dos Deputados. Nas redes sociais e nas ruas. Você prestou bastante atenção? Onde que vai ser o contra-ataque deles? Uma espécie de contraofensiva nas redes sociais e também nas ruas. Nas redes sociais e nas ruas. Então vamos lá. Neste momento eu vou clicar aqui agora no X, no Explorar, e vou aqui em Assuntos do Momento. Olha quais são os 2 assuntos mais falados hoje. 7 de setembro nas ruas, anistia ampla. 7 de setembro é o assunto que está sendo mais falado neste momento no X. As pessoas querem ir para o 7 de setembro para pedir anistia ampla, geral e restrita. Agora eu quero mostrar para vocês o que é essa anistia ampla, geral e restrita.
O pessoal da Rede Globo teve acesso ao esboço do texto e eles acabaram de publicar. Essa anistia ampla, geral e restrita, ela não vai apenas soltar esses presos políticos, gente. Essa anistia ampla, geral e restrita, que você vai ver agora, ela acaba com a ditadura do judiciário, com a perseguição e com a censura. Escuta. Primeiro ponto aqui, ó, fica concedida anistia a todos aqueles que no período entre 14 de março de 2019 e a data de entrada em vigor dessa lei tenham sido ou estejam sendo ou ainda, eventualmente, possam vir a ser investigados, processados ou condenados em razão de condutas. Aí vai passar aqui para vocês verem quais são os outros pontos. Ó, manifestações verbais ou escritas, inclusive as que forem proferidas em vias públicas, páginas da internet, rede social, órgãos públicos, meio de comunicação ou quaisquer outros canais que tenham sido ou possam ser considerados como ofensa ou ataque a instituições públicas ou seus integrantes. Aí tem ali outro ponto, descrédito ao processo eleitoral ou aos poderes da República, reforço à polarização política, geração de animosidade na sociedade brasileira ou situação de natureza semelhante a qualquer uma dessas anteriores que eu acabei de ler para vocês. Deixa eu trazer outro trecho aqui, eu vou abrir para o debate, que dá vontade de já debater, né? Porque é tão absurdo, ó. Esse outro De tão absurdo. Eles estão revoltados com isso. trecho aqui destaca a anistia para quem prestou apoio administrativo, logístico ou financeiro, tá, gente? Bem como qualquer outra forma de contribuição, estímulo ou incentivo. Dano contra o patrimônio da União, dano contra o patrimônio tombado, incitação ao crime, apologia de crime ou criminoso, vocês estão vendo aí, ó, organização criminosa, associação criminosa ou constituição de milícia privada. Tudo isso aqui faz parte desse esboço, desse rascunho do projeto de anistia. E, por fim, rodando para vocês o último destaque, para que não haja dúvidas, eles dizem aqui que a anistia que se refere a essa lei afasta de forma automática qualquer efeito da condenação penal, bem como determina o arquivamento de inquéritos, investigações e processos criminais em curso. É esse trecho aqui, ó. Determina o arquivamento de inquéritos, investigações e processos criminais em curso. Nós temos hoje no Brasil dezenas de milhares de pessoas que estão nesses inquéritos, nessas investigações, e milhões de pessoas silenciadas com medo de cair em algum desses inquéritos, investigações ou processos criminais. São milhões de pessoas que voltarão a viver com liberdade. Sem falar que com essa anistia as pessoas poderão voltar a falar. Olha o que isso pode nos dar. Essa ação é minha, Patrícia. Qual a leitura que o senhor faz do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro? Quem acompanha o julgamento, fica muito claro que as teses das acusações se embasam todas em narrativas, e não em provas, como deveria ser no Estado democrático de direito. Eu inicialmente já faço a ressalva que ex-presidentes brasileiros como o próprio Lula e o Michel Temer, quando foram processados, ou foram num juiz de primeira instância, porque Bolsonaro está sendo processado diretamente na Suprema Corte, sem direito a apelar para nenhum outro órgão rever o caso dele. Então isso por si só já viola o devido processo legal e falta, né, o nexo causal, algo que conecte Bolsonaro ao 8 de janeiro. Não tem uma ordem, não tem uma conduta do presidente, que inclusive estava nos Estados Unidos, por isso que a gente apelida esse de golpe da Disney. Então são situações muito fracas para se condenar ainda mais um ex-presidente da República, e isso fica escancarado para todos que Jair Bolsonaro está sofrendo uma perseguição política, está pagando o preço de ser o único, né, líder político do país que leva pessoas para as ruas, mesmo que esteja em prisão domiciliar, né, que a gente viu recentemente. Então, Bolsonaro está sofrendo uma perseguição do Alexandre de Moraes para não concorrer à presidência e retornar à presidência no que vem. Pelas redes sociais, no X, o senhor publicou há pouco uma crítica pelo fato do julgamento estar sendo televisionado. O senhor gostaria de falar sobre isso? Na verdade, o Brasil ele se acostumou com situações que são bizarras em qualquer democracia ocidental, né? Juízes que falam sobre processo
que eles estão julgando, antecipam juízos de valor, e isso leva a uma conclusão por boa parte das pessoas das redes sociais e até mesmo da imprensa de que Bolsonaro está sendo condenado, ou seja, trata-se de um jogo de cartas marcadas. Esse televisionamento é apenas mais um passo para esse espetáculo, né? Não há qualquer conexão com democracia, muito pelo contrário, há sim uma conexão com a arbitrariedade. Por exemplo, os advogados de defesa do presidente Bolsonaro tiveram poucos dias para ter acesso a 75 terabytes de arquivos. Isso daí, por si só, já acabaria com qualquer possibilidade de ampla defesa. Então não faz sentido você dizer que está defendendo a democracia, quando na verdade você está justamente rasgando a Constituição e abusando dos poderes de ministro da Suprema Corte para poder condenar aquele que entende ser o seu inimigo político. Bolsonaro é, na verdade, o maior estadista que o Brasil já viu, né, na história recente do seu país. E também, né, como eu disse, é a pessoa que ganharia as eleições do ano que vem em qualquer cenário que fosse. É por isso que ele tem que ser, segundo o Alexandre de Moraes, né, por isso que ele está acelerando o processo ao máximo para prendê-lo, para tirar ele do jogo político do ano que vem. Mas engana-se, porque não há como você aprisionar ideias. Recentemente, até um líder de esquerda, Rui Costa Pimenta, do PCO, disse que a esquerda vai cair do cavalo se acha que prendendo Bolsonaro vai acabar com o movimento bolsonarista, e ele citou como exemplo disso, né, um exemplo radical, o de Nelson Mandela, que ficou 28 anos preso e depois saiu da prisão para ser presidente da África do Sul. O senhor está proibido de conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu pai, e há pouco tempo foi incluído num outro processo, também sob responsabilidade do mesmo juiz do STF, em relação aos seus contatos e ações aqui nos Estados Unidos. Desde que os detalhes daquele processo foram divulgados, como está o andamento desse processo e o que aconteceu desde então da sua parte, deputado? Olha, Patrícia, eu não tenho como dizer como anda o processo, porque eu jamais fui sequer citado, né, desse processo. Isso daí demonstra também mais um viés autoritário do Alexandre de Moraes, que não segue nenhum tipo de devido processo legal. Todas as autoridades americanas sabem onde eu resido, todos vocês sabem que eu estou morando nos Estados Unidos. Ele poderia simplesmente mandar uma carta rogatória para que eu fosse ouvido, mas ele não utiliza os canais oficiais, porque senão ele vai ser exposto ao ridículo. Ele vai ter que fazer uma justificativa para fazer uma intimação chegar até a mim. Então ele não faz isso, ele não vai por aí. É muito provável que ele me condene à revelia. Agora, vale lembrar, esse inquérito que ele mesmo abriu, e é sempre Alexandre de Moraes a julgar as causas relativas a Jair Bolsonaro, a nossa família e ao público conservador, né? Sempre ele que é o relator dessas matérias. Ele abriu esse inquérito a pedido do líder do PT, depois ele arquivou esse inquérito e, mais um tempo depois, né, em maio, ele desarquivou esse mesmo inquérito, que agora ele vem a fazer acusações contra mim de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, do nada, de repente, eu tenho alguma conexão com o 8 de janeiro, segundo eles falam, e também um crime bizarro de que eu estaria incitando o presidente Trump a invadir o Brasil ou a atos de guerra contra o Brasil. Então são inquéritos sem pé nem cabeça. Moraes, mais uma vez, demonstra que abusa do seu poder e faz essa abertura dessas investigações para deixar uma espada na nossa cabeça, para dizer, olha, se você não tiver a conduta que eu, Alexandre de Moraes, quero, eu vou fazer pesar sobre a sua cabeça o peso dessas leis aqui. Então, Alexandre de Moraes, mais uma vez, fazendo jus ao seu rótulo de violador de direitos humanos. Nós estamos fazendo essa entrevista virtualmente, pelo fato de estarmos em cidades diferentes aqui nos Estados Unidos. Nesta semana, o senhor volta à capital Washington, e se pode adiantar que reuniões tem, ou a meta dessa da nova vinda, da próxima vinda aqui à capital americana? Patrícia, a gente vai ter relacionamento com algumas autoridades americanas, né, algumas reuniões, pessoas ligadas à Secretaria do Tesouro, ao Departamento de Estado e também à Casa Branca. Nós, mais uma vez, levaremos a eles uma atualização daquilo que tem ocorrido no Brasil, certamente dentre elas
ainda o não cumprimento completo da Lei Magnitsky. A gente sabe que demora um tempo, há um processo burocrático no meio disso tudo, mas nós estamos cobrando as autoridades americanas para que seja, né, efetivamente aplicada a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e também estendida à sua esposa, que é o seu braço financeiro, a advogada Vivi Barsi de Moraes. Esse é um dos principais objetivos. E também, certamente, a gente vai querer ouvir dos americanos, né, um retorno sobre como eles estão analisando toda essa situação do início do julgamento de Bolsonaro e outros réus envolvidos aí no 8 de janeiro, né, que a gente sabe que não foi um protesto, não foi uma tentativa de golpe de Estado, foi um protesto apenas que foi longe demais, tal qual ocorreu no 6 de janeiro nos Estados Unidos. O senhor tem alguma esperança ou indicativo de que possa voltar a falar com seu pai a médio ou a curto prazo? Eu tenho muita confiança. Ou que isso possa ser permitido? Eu não acredito mais na Suprema Corte, que foi tomada de assalto por Alexandre de Moraes. Então, eu prefiro acreditar muito mais de que as ações americanas possam isolar o Alexandre de Moraes e permitir, né, dar uma janela de oportunidade para que o Congresso Nacional avance na lei de anistia, que seria o início do resgate da harmonia entre os poderes, como o próprio deputy, né, o braço direito do secretário Rubio, Christopher Landau, disse recentemente numa postagem. Então, acredito que é muito mais crível que a anistia seja aprovada e assim eu possa até retornar ao Brasil para encontrar com meu pai e exercer a minha função legislativa para a qual eu fui eleito, do que uma absolvição na Suprema Corte, que para mim é um jogo de cartas marcadas. O caminho para começar a resolver passa por ir a Brasília e defender a anistia ampla, geral e restrita. Precisamos pacificar o país. Não vai. Eduardo não vai tirar o pé, não vai arredar. Ele tá deixando claro dia sim, dia também. Tá chato isso daí. A Thalita até diz, CNN Brasil, Eduardo afirma que a aprovação da anistia abrirá caminho para a redução de tarifas impostas pelos Estados Unidos. E parece que talvez o Alban da CNI já tinha dito ontem, já comentou em vídeo. E aqui agora, nessa portal R7, Poder Econômico avalia se juntar à anistia de Bolsonaro para conter Trump. Bom, né? Que bom, estão começando a entender. Né? Pelo menos eu torço para isso, que o empresariado entenda o seu papel, entenda, né, o seu peso político aí na situação e comece a se movimentar. Ontem, Eduardo tá falando com o jornalista, porque estava em Washington. Botou até fotinha, né? Pra mostrar, tô aqui, viu? Na Casa Branca, foi mal. Eduardo debate anistia com alto escalão do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eduardo afirmou às autoridades americanas que haveria ministros ameaçando congressistas para evitar que o tema prospere. O deputado também mencionou o julgamento de Bolsonaro e aliados, iniciado nesta semana na primeira turma do Supremo, né? Então tá ali, falou das coisas. Depois da guarida, falou, galera, a gente tá tentando aqui, né? Mas a galera lá não quer deixar de jeito nenhum. E Eduardo reforça, nossa ação dos Estados Unidos visa libertar o Congresso das garras de mafiosos togados. Sim, no exagero qualificar tais ameaças de conduta mafiosa, vide que estes tiranetes desejam se mostrar como pessoas más, capazes de cumprir suas ameaças para resultar na intimidação. E aí ontem começaram a discutir algumas coisas e a gente vai voltar nisso daqui. Texto da oposição garante Bolsonaro elegível e anistia a partir de 2019. Ficou meio assim, em 2019, por que estão falando isso? A Folha de São Paulo colocou uma manchete um pouco melhor. Líder do PL propõe anistia para Bolsonaro concorrer em 2026 e perdão desde o inquérito das fake news. Por isso 2019. Então, 2019 para cá, do inquérito das fake news para cá, sim. Eu acho que isso, inclusive, né, acaba por jogar por terra, inclusive, o próprio inquérito, né? Acho que para garantir quem vai encerrar todo o processo. Tá, mas qual é o texto? Isso aqui é meio que eu acho que não tem nem rascunho, gente. Isso aqui, a priori, eu acho que são os objetivos, né? Pontos aí que, assim, cara, para garantir que a gente vai chegar onde a gente quer, tem que ser como mais ou menos. Para realmente pacificar esse país. Saíram outras notícias, começaram a esboçar um texto, fulano, ciclano, beltrano. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Relaxa aí, a gente vai chegar lá na frente. Eduardo Bolsonaro falou sobre
essas iniciativas que algumas pessoas estão aí tentando ajudar e que às vezes pode até atrapalhar. Mas chegaremos lá. Aguente aí, se você já viu uma coisa ontem, a gente vai falar sobre isso já já. Mas vamos voltar para esse embate político ao longo do dia de ontem. E aí, a anistia vai ou não vai andar? Sóstenes diz que Hugo Mota não tem mais saída a não ser pautar a anistia. Eu acho que o Sóstenes, ao falar isso daqui, ele está dando uma valorizada para gerar uma espécie de narrativa, né? E empurrando, sabe? Vai empurrando, vai empurrando. Eu acho que ele está no papel dele. Uma vez que o julgamento passou, Hugo Mota não vai ter mais saída. Senão, ele vai ter muita dificuldade, vai ficar muito difícil o ambiente aqui. Vai ficar sem ambiente nenhum, não vai ter como empurrar isso mais. Questionado sobre o texto que seria levado a voto, o Sóstenes afirmou que incluirá Bolsonaro. Essa opinião sobre ficar inevitável não é só do Sóstenes. Ele está empurrando isso, e eu já falo já. Eu até adianto um. Se você assistiu ontem o Análise WW, foi um nojo o que a CNN fez ontem, mas teve um momento em que foi meio que unânime. O Caio Junqueira meio que puxa a análise, depois outros concordam, que se não pautar a anistia, cara, vai travar o país. Porque já travou. E ele cita a questão do imposto de renda do Lula, que tá meio aí e não se vota. Outra pauta que tá aí não se vota. Ele foi citando algumas pautas que já estão prontas, já foram apresentadas e não vota. Não vota nada. O Congresso está parado. Vai ficar parado por 2 anos, 3 anos? O que não vai votar? E a turma tá aí, grita para um lado, grita para o outro. Parte do Centrão, que, olha, vamos voltar também um tempinho. Os mais antigos na política, que estão acompanhando a partir de 2016, 2017, vocês lembram que não tinha espaço para o termo direita na imprensa? Era esquerda, centro e extrema-direita. Nunca teve espaço para direita. Nunca. Hoje em dia, você já começa a ver o uso do termo centro-direita com a grande frequência, que é para falar do centrão que não está no bloco do Lula. E você, inclusive, também começa a ouvir o termo direita para se referir aos governadores democráticos, porque eles estariam um pouco mais à direita do centrão. Então, a turma está começando a pontuar, inclusive o jornalista, que não, olha, tem que colocar para votar, porque essa direita, ou seja, os governadores democráticos do centrão, eles querem uma candidatura. E eles sabem que sem o apoio de Bolsonaro, irmão, não vai. Não tem segundo turno. Eduardo com o nome na urna, Eduardo. E aí vai fazer o quê? Mais 4 anos de Lula? Não vão apoiar Eduardo? Ia ficar feio, né? Se os governadores democráticos não apoiam Eduardo no segundo turno. E aí? Vai resolver como? Se os governadores democráticos não moverem rios e terras, né? Rapaz, e montanhas, no segundo turno vai ficar feio, né? Fala, cara, vocês entregaram o Brasil pro PT. Por birra do Eduardo Bolsonaro, não vem com desculpa. Então eles precisam se movimentar nesse sentido. Então, assim, eu acho que realmente está chegando no ponto que alguma coisa vai ter que ser votada. Isso aí meio que está precificado. Alguma coisa vai acontecer. O quê? Ampla, geral restrita, anistia light. Continuando. Atribuição de Alcolumbre é pautar anistia. Não é discutir. Quem que fala isso? O Sóstenes. Rapaz, tem que pautar, irmão. Não é, ai, vou fazer aqui, ó. Ele diz, ó. Vamos discutir na Câmara, porque é o processo. Você apresenta o projeto de lei, vota. Aprovado na Câmara, vai pro Senado. Se ele quiser lá alterar, ele altera. Mas depois vai voltar pra Câmara, que é a casa original, e a gente vai alterar de novo. Enfim, né? Quando nós votarmos na Câmara, o texto vai pro Senado. É papel de todo o Senado, não só na figura do Alcolumbre, discutir se vai manter o texto da Câmara, se vai ter alterações. Se tiver alterações, volta para a casa originária, que é a Câmara. E essa opinião não é só do Sóstenes, foi para ser do Caio Junqueira ontem, e agora você tem aqui o Merval Pereira. Quem coloca esse recorde aqui, inclusive, é o próprio Eduardo Bolsonaro. Veja o que o Merval anda falando. Você, Merval? Eu acho que se aprovar na Câmara a anistia, vai se criar um movimento político meio incontrolável. Sim. E não creio que o Senado vai se recusar a fazer essa anistia como a Câmara quer, ampla, geral e restrita. E também não sei se o Supremo vai bancar, vetar uma decisão do Congresso nesse sentido. Eu tenho a impressão de que é meio
meio... Vai acontecer. Eu tenho a impressão de que essa anistia... Que alguma coisa vai estar contratada, alguma coisa, né? Alguma coisa vai acontecer. Agora... Fica nessa, né? Acho que vai acontecer alguma coisa aí. E aí, vai ou não vai? E realmente esse ponto, por mais que tenha essa percepção que o Supremo vai colocar coisa, mas aí vai pro plenário, aí vai ser aquela votação, o Mendonça não vai ser favorável a derrubar, o Cássio também não, ambos podem pedir vista, e aí vai começar uma confusão grande, né? Vai começar uma confusão grande, mas guarde isso daí. Líder do PL diz que a anistia não será votada antes do julgamento de Bolsonaro após reunião com o Mota, né? Se encontrou ontem, falar aí para todo mundo esperar. E eu realmente acho que isso aqui não deve andar antes do julgamento. Muita gente na imprensa falando sobre isso, só deve vir depois. E essa fala aí de antes e depois do julgamento até vai meio que em consonância com aquela fala do Barroso, que vem sendo utilizado por pessoas do Centrão para falar, não, Barroso liberou aí colocar para votar. A gente vai falar do Barroso. Mas antes, eu acho que o que reforça essa posição, inclusive do Merval Pereira e da classe jornalística, que meio que já está uníssona que alguma coisa vai andar, é o Lula. Lula vê risco de Congresso aprovar anistia e pede mobilização de apoiadores contra a proposta. Olha lá o vídeo, nem vou dar pena essa porcaria que eu não quero ver a voz do Lula. Mas tá aí. Se a anistia não tivesse chance nenhuma, eu acho que o Lula não tava falando isso. E além do Lula não estar falando isso, se não tivesse chance nenhuma de avançar, eu não acho que tinha pra quê o Lindenberg ter esse tipo de comentário, né? Lindenberg coloca mais uma pedra no caminho da anistia. Que é o quê? É só avisar que Lula vai vetar, irmão. Lula vai vetar, Lula não vai aprovar essa porcaria de jeito nenhum. Na tentativa de impedir a votação da anistia, Lindenberg avisou lideranças da casa que Lula vetará qualquer projeto aprovado sobre o tema. E daí nada, porque depois o Lula pode vetar, pode fazer o que quiser. O veto do Lula pode ser derrubado no Congresso. Vai ser uma derrota dupla, vai ser feio. Segundo Lindenberg, isso vale tanto para a anistia ampla, geral e restrita, definida pelo PL de Bolsonaro, quanto para um projeto mais restrito, como articulado pelo Alcolumbre. A coluna parlamentares do PL explicaram que não há como nem o partido nem Lula apoiarem sequer uma redução das penas aos condenados, sob o risco de irritar a base que pede a condenação dos golpistas. Vejam como são as coisas, né? O Lula, você, cara, vou fazer isso, eu perder todo o apoio que ainda me resta na minha própria base. Esse é o Lula. Vai perder duas vezes, vai ficar feio. Aí, sobre essa proposta minha boca aí do... Proposta, né? Proposta minha boca aí do Alcolumbre. Ministros do Supremo negociam com a Alcolumbre penas menores a réus do 8 de janeiro em troca de enterro da anistia. Ministros negociam. Estado democrático e direito maravilhoso. Aí diz ali, uma ala do judiciário, uma ala, não é nem todo, viu? Uma ala, assim, eles não aceitam a anistia ampla e restrita por nada. E até a anistia light é só uma ala. E ainda tem que ver para garantir que vai ter, né, o fim da anistia. Quem traz mais informações sobre isso? A nova Daniela Lima, lá do Metrópolis, e também espécie de belo megado do Metrópolis, desculpa, da CNN, que é a Luísa Martins, que eu sempre falo para vocês. Quer saber sobre o judiciário, porta-voz deles, na CNN hoje, Luísa Martins, sempre ela. Antes tinha a Thais Arbex, mas saiu para inclusive trabalhar com Lewandowski no governo do Lula, né? Maravilhoso. Ministros do Supremo se dividem sobre a anistia soft de Alcolumbre, porque tem uma ala que nem essa aceita. Fontes da corte dizem que ainda não é possível falar em consenso. A leitura é que um alívio às penas do 8 de janeiro, sem englobar os líderes, é obviamente menos pior do que a chamada anistia ampla, geral e restrita, mas ainda assim é preocupante. Ministros ouvidos pela CNN afirmam que não há qualquer tipo de aval prévio da corte ao Alcolumbre, embora considerem positivo que a Alcolumbre busque manter uma interlocução saudável com o Congresso. Essa ala avalia que tudo vai depender do texto que vier a ser aprovado no Congresso. Um dos principais pontos do debate é se a anistia, seja em termos mais amenos ou mais rígidos, é cabível para crimes contra a democracia.
Há uma corrente no Supremo que entende ser impossível perdoar crimes dessa natureza. Contudo, existe uma expectativa de que a proposta de Alcolumbre não venha contaminada com a palavra anistia, mas tão somente estabeleça alterações na lei para tornar mais brandas as punições para certos tipos penais. Nesse caso, a nova norma, por ser mais benéfica aos réus, poderia retroagir. A dúvida é como o Congresso costuraria um texto que tornasse isso possível para os condenados pelo 8 de janeiro, mas não para Bolsonaro e os demais acusados de orquestrar a trama golpista. Enquanto alguns ministros reconhecem que a anistia poderia até contribuir para reverter as sanções dos Estados Unidos, outros dizem que a pauta da pacificação não pode ser usada como pretexto para impunidade. Também ponderam o simbolismo de, após anos de esforços da corte no combate a atos antidemocráticos, eventualmente validar a anistia passou a imagem de fragilidade ou redenção, né? E eles não podem perder nunca. Eles não podem perder nunca. Aí quem foi falar que não defendeu a anistia, não. Que vem sendo utilizado aí, né? Pelo Ciro Nogueira. Até pelo Ciro Nogueira. Barroso. Não. E deu isso onde? Na Luísa Martins, mais uma vez. Quem são os porta-vozes do mercado? Gente, quem são? Assim, isso não é nenhum tipo de crítica. Mas quem que tem fontes no Supremo? Luísa Martins, Bela Megali, Mônica Bergamo, né? Na Folha, Mônica Bergamo, na maior parte do tempo. Aí, na Veja, Robson Bonin, mas são poucas as notas que sabem sobre isso. Mas, normalmente, quando o Supremo fala, ele não sempre usa a Bela Megali. Aí você se pergunta, tá, mas e por que dessa vez eles não usaram a Bela Megali, né? Ou a Mônica Bergamo? Por que eles não usaram, né? Ou será que eles não usaram? Só um segundo agora. Cadê meu computador? Tá aqui, ó. Tatará, que é a Mônica Bergamo. Cadê? Ó. É sempre os mesmos jornalistas. O que é que a Mônica Bergamo diz? A mesma coisa da Luísa. Barroso nega que fez defesa de anistia para Bolsonaro. E a outra jornalista que sempre é porta-voz? Bela Megali. Não defendia de anistia. O Barroso deu essa nota, ele enviou para 3 colunas diferentes. Ele realmente enviou. Aí, ó, questionado pela coluna. Então, falar diretamente com a Bela Megali. É curioso, né? A Bela Megali questionar ontem, no mesmo dia que o Barroso envia uma nota para Luísa e que... Aqui, ó. Ela fala, Barroso, blá, blá, questão... Aqui, ó. Barroso, aqui, ó. Em mensagem enviada para a coluna. Bicho. Sabe? É feio isso. Ai, não é jornalismo, é ser porta-voz, sabe? Não emitir opinião sobre como o tribunal se posicionará neste caso. Nunca antecipa o voto. Não, antecipa nada, Barrosinho. Tu nunca antecipa. Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu acho que, querendo ou não, por mais que ninguém goste de ouvir o que esses ministros falam, eu acho que também não dá pra gente levar o que eles dizem 100% a sério. Por quê? Porque eu acho que a gente não pode levar 100% a sério. A gente tem que olhar assim com uma certa desconfiança. Às vezes o cara tem que vender caro o peixe dele. Ele tem que falar que ele é brabo. Ele tem que falar que ele é brabo, sabe? E aí ele fala assim, né? O que eu posso fazer? Deixa eu ver aqui, ó, o clima não... Aqui, a saída menos dolorosa. Ministros do Supremo discutem recuo possível. Obviamente que ninguém vai dar sinal de fraqueza, né? Você quer estar sempre forte na hora de negociar. Então você nega até o fim. Pra ver se, sei lá, você pede 100, se fechar 80 já é 20 conto de desconto. Mas desde o início de agosto já se começa a falar no seguinte. Os ministros são contra. Agora, se depois do julgamento fizer, aí não sei, né? Para evitar magnites, porque seria um caminho mais leve, mais fácil, sabe? Isso é matéria no Metrópolis, aí vê o próprio Kassab falando isso daí, pô, anistia, né? Pô, anistia pra Bolsonaro, irmão, isso é bom. Aí o Hélio Gaspari também diz, votar anistia, é o melhor remédio, sabe? Vota aí, bota pra andar. Anistia sendo menos dolorosa para a chantagem de Trump, né? O Mário Sabino também fala sobre isso. Aí que tem a fala do Barroso. O Barroso diz que a anistia antes do julgamento é uma impossibilidade. E depois, cadê? Gesto de Trump e a faquinha mira planos pós-condenação de Bolsonaro.
E aí, sim, o cara vai pagar de brabo, que não vai se dobrar, que não vai fazer acontecer, mas às vezes, ao ouvir isso daqui, né, os ministros podem pensar duas vezes, será mesmo que vale a pena, velho? Declarar que é inconstitucional essa anistia, vale a pena? A informação que eu tenho é de que eles estão trabalhando para que a anistia seja aprovada, como a gente sabe, e que, se essa anistia for aprovada já na Câmara, que a Casa Branca dê alguma sinalização de recuo nas tarifas, uma suspensão, por exemplo, de 60 dias. Então, só para trazer aqui o fato, a gente já vai debater aqui, trazendo as nossas opiniões, mas esse é o fato do que estão me contando, relatando do que está sendo conversado lá. E aí, o segundo ponto que me chamou a atenção, Otávio, sobre a Lei Magnitsky, porque a gente vem contando aqui que, se a primeira turma condenar Bolsonaro, a expectativa é de que os ministros que condenarem também virem alvos dessa lei, né? Sejam sancionados. E agora estão me dizendo que, a depender do que for aprovado na Câmara e no Senado, pode ser que eles não sejam alvos da Lei Magnitsky, apenas o ministro Moraes, que já foi sancionado, como a gente sabe. Então, só para trazer um pouco dessas informações aqui e mostrando como eles estão totalmente articulados, alinhados com acesso, como a gente vem trazendo aqui nas últimas semanas. Aí pense, né? Barroso fica cantando de galo, não vai acontecer. Já tem aquele plano, né? Passa a anistia, aí o governo americano faz o sinal. Imagina o PIB brasileiro, que adora financiar, né? Esses congressos, colóquios para debater o Brasil, Grupo Lide, Esfera, tudo mais. Aí os caras falaram, não apronta, viu, irmão? Agora a gente já resolveu, já caiu de 50% para 10%. Resolve meu tarifaço. Aí já é uma pressãozinha a mais, né? Ou curte, na boa. Fica de boa, velho, sabe? Aí nesse meio tempo, uma das coisas que tava ali em agosto, o governo também pode devolver o visto do faquinha específico. É mais um aceno. Aí não sei, né? Às vezes na hora que chegar lá pra judicializar, talvez o Barroso possa olhar. Eu já paguei de brabo. Tá condenando o Bolsonaro. Eu tenho um apartamento de 22 milhões de reais lá em Miami. Né? Acho que 4 milhões de dólares, um negócio desse. Tem um apartamento lá, cara. Meu filho, rapaz, tava no BTG. Será que vale mesmo a pena? E agora a tarifa baixou, né? Toda essa classe empresarial, que eu adoro conviver, meus amigos, estão me falando, Barroso, não faça isso. Nesse julgamento aí vai ter o Mendonça, vai ter o Cássio, né? Para falarem aí as opiniões dele. Aí vai ser mais gritaria pro nosso lado. A chance de não ter mais Magnitsky pra ninguém. Eu vou poder pra Paris agora de novo. Aí começa a ficar, né? Começa a pesar a balança. Então, o que vai acontecer eu não sei. Mas quando eu escuto o André Sadi falando isso, e eu olho pro Eduardo, olho pro Paulo Figueiredo, cara, não dá pra negar que os caras têm um plano, né? Você vê que a coisa tá andando, né? Você vê que eles vão fazer um movimento que vem deixando portas abertas pra ter margem de manobra, pra tentar empurrar a galera na direção, ó, pra cá, ó, pra cá. E, assim, né, a forma como está se discutindo a anistia nos últimos dias realmente é inegável. E eu acho até injusto, como a imprensa vem fazendo, e eu tenho uma opinião sobre isso, mas chegando no próximo tema, atribuir tudo isso ao senhor Tarcísio, né, governador do estado de São Paulo. Mas aí a gente chega lá, vamos ver esse momento aqui impagável. André Sadi versus Rogério Marinho. Tem que tratar jornalista assim. É disso pra cima. Veja essa linda discussão. Não me lembro dessa convicção toda do parlamento discutindo foro privilegiado quando o opositor era o adversário, né? Quando vocês estavam vendo o julgamento dos adversários, na verdade. Primeiro ponto, não é verdade isso. Sobre o foro, na primeira instância, o senhor sabe muito bem que a discussão que está sendo feita agora é uma discussão de mudança de foro por oportunismo para salvar o ex-presidente Bolsonaro. É disso que se trata. Porque houve a mudança no Supremo em 2023. Cada hora muda cada hora os senhores defendem uma causa em causa própria. E dois, o senhor fala, saiu, o sistema quer tirar Bolsonaro da eleição. Isso também não é verdade. Isso não está em discussão nesse julgamento. O presidente Bolsonaro está inelegível por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, como o senhor também sabe. Esse discurso, é claro, vale para narrativa, mas só pra gente tá encerrando a entrevista aqui, mas só pra não deixa o senhor falar o quanto quiser, por óbvio, o senhor sabe, a gente tá aqui para o debate, mas não é disso que se trata. O senhor disse que não vai dizer o que foi dito na conversa com o ministro Gilmar Mendes, eu permiti, deixa eu só concluir. Aí o senhor, eu devolvo pro senhor. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, aqui na entrevista ontem, ele disse, inclusive, que o ministro Gilmar Mendes teria dito que isso da mudança de foro é um absurdo
porque é um casuísmo, e deu até uma frase: vocês vão criar 20 moros na primeira instância. O senhor estava nessa reunião. Então, não é que o senhor vazou a reunião, não. O presidente do PL contou isso aqui ontem. Isso aqui foi ontem, está gravado, é oficial. Então, só para dizer que somos nós que estamos dizendo. Foi o presidente do partido do senhor que disse sobre a mudança de força. Só para deixar tudo direitinho aqui. Pode falar, por favor. Obrigado, André, pela sua gentileza. Bom dizer primeiro que é a sua opinião, a minha é outra opinião. Eu estava falando sobre anistia, não estava falando sobre foro. Já que você está falando sobre foro, eu reitero o que disse. O foro foi mudado por conveniência do tribunal para permitir, isso é a minha opinião, para permitir justamente a retirada do presidente da República, que é a maior liderança de direita do país, do jogo eleitoral. Isso é a minha opinião. Você tem a sua, eu tenho a minha. Tá? Isso foi feito de forma casuística, aliás, contra uma decisão de menos de 5 anos atrás, com o voto, o acordo puxado pelo atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso. E essa situação só se concretizou agora em abril de 25. Né? Aliás, o julgamento foi feito de trás para frente. O julgamento estava acontecendo, não é por uma questão de questão conexa, porque tinha alguém com foro nesse processo. Para justificar o processo, só conseguiram terminar em 25. Então, na verdade, o presidente estava sendo julgado de forma irregular. Agora que eles conseguiram normalizar o processo. Quanto à questão da conversa, André, quem me pediu reserva não foi o presidente Valdemar. Ele tem todo o direito de falar o que quiser. Ele é independente. Eu estava numa conversa e quem me chamou para conversar me pediu reserva. Eu mantenho a minha palavra e me reservo o direito de só falar a respeito do tema, se quem pediu a reserva da conversa abrir mão dessa situação. Claro, claro. É a opinião do senhor, claro, mas uma coisa é a opinião, outra coisa são os fatos, né? O senhor falou antes de julgamento em primeira instância, só por isso que eu falei que é a sua opinião. Essa é a opinião do senhor, tá tudo certo. Ok. Então essa é a opinião do senhor, tá tudo certo, senador. Não é, mas porque houve a mudança do foro privilegiado, o senhor sabe muito bem disso, o senhor acompanha. Não, eu não sei muito ali no Supremo em 2023. Olha, é um vício de quem está entrevistando, só está falando e já está colocando qual é a minha opinião. A minha opinião é outra, diferente da sua. Eu não sei muito bem, não. O que eu sei muito bem foi o que eu disse. E o que eu disse eu assumo. Eu estou falando que eu estou assumindo aqui publicamente. O que a senhora fala, a senhora assume também. A senhora não pode botar a palavra na minha boca, por favor. Eu não sei muito bem, não. O que eu sei muito bem eu disse a senhora. O senhor terminou? Acabou? Claro, claro. Obrigado. Então tá bom. Muito obrigada, senador, pela presença aqui. A gente está sempre à disposição. Um abraço, até a próxima. Obrigado. Boa sorte. Papinho, mas... Uma coisa é sua opinião, outra coisa são os fatos. Não tem fato nenhum, minha filha. Não tem fato nenhum. Tem que tratar assim, rapaz. O povo fica respeitando jornalista. Respeitar ainda por cima a turma da Globo. Sabe? Parabéns, Rogério Marinho. Sabe? É assim, tem que ir dar um enquadro. Mostrar, assim, pra todo mundo que é um militante disfarçado, sabe? Fica aí com esse jeitinho polido, não sei o que. Não, é militante. É militante. Só faltou falar logo, ô, velho. Cala tua boca, golpista, sabe? Tu trabalha pra família Marinho. As pessoas mais odiadas desse país, sabe? Ninguém suporta vocês. Vai chegar o dia que isso vai acontecer, viu? Eita. Podia haver uma Magnitsky na Globo. Aí ia ser festa no Brasil. Duas coisas que o Lula podia fazer. Duas coisas. Que se o Lula fizesse. O Lula, eu dava uma semana. Não é que eu dava uma semana de paz, não. Eu ia passar uma semana falando bem do Lula. Anistia pra todo mundo. E fechar a Globo. Se o Lula fizesse essas duas coisas, se o Lula só fechasse a Globo, eu prometo, eu passo uma semana só elogiando o Lula. Todo dia eu vou fazer um vídeo elogiando o Lula. Agora tem que fechar a Globo. Fechar, tirar tudo. Tudo que essa miséria tem. Não pode ter mais Jornal Globo, TV Globo, Globo News, GNT, muito... Não, tira, acabou aqui, pá. Destruiu o mal, pronto. O Lula vai pro céu. Eu tenho certeza que Deus vai olhar e falar que eu não acredito, velho. É o trabalhador da última hora. Isso aqui não é imprensa, isso aqui é uma fábrica de militante. Enfim, acelerei e corri pra gente chegar na última parte. E essa aqui, eu acho que é a parte mais curiosa e que eu mais estava querendo comentar desde o início. Veja tudo o que saiu mesmo. E aí eu vou te falar um negócio no final que não tem como provar, mas eu quero te contar uma história de dossiês históricos e trazer pro dia de hoje, que eu acho que vocês vão conseguir compreender. Ainda mais quem assistiu os dossiês históricos. Veja como nos últimos dias a figura do Tarcísio apareceu, né? E o Tarcísio vinha sendo muito cobrado, muito criticado pela sua inação diante do que está acontecendo, sabe? Acontecendo 1001 absurdos com o Bolsonaro, querendo colocar a polícia na cara de Bolsonaro, pô, o Tarcísio abre a boca, faz alguma coisa. E ficou feio para ele. Eu não acho que ele não conseguiu reverter isso na rede social. Tem muita gente aí que tomou um ranço dele, sim, pra valer. Eu me coloco no meio disso daí. E aí foram sendo várias matérias nos últimos dias. Veja todas na sequência. Avalie por você. Não leve minha opinião 100% a sério. Não leve minha opinião. Pense, reflita e faça sua matemática ao fim. Mas são algumas. A Malu Gaspar, eu não coloquei elas em ordem. Uma das notas que saiu foi essa de ontem. Tem uma que é de hoje de madrugada.
Uma das notas que saiu não está em ordem cronológica, eu botei da ordem que eu acho que faz mais sentido para entender. A Malu fala o seguinte, ó. A estratégia eleitoral de Tarcísio na defesa da anistia a Bolsonaro e nas críticas ao Supremo. A guinada do discurso de Tarcísio em relação ao processo da trama golpista, criticando abertamente o Supremo, causou apreensão na direita moderada. Olha como aparece esse termo agora, né? Direita. Antigamente não tinha isso na imprensa. Era centro-esquerda e extrema-direita. E em interlocutores do empresariado. Mas obedece a um cálculo bastante pragmático. Ou seja, tem algo por trás nesse comportamento do Tarcísio. De acordo com interlocutores do governador de São Paulo e seus aliados, Tarcísio, que nunca deixou de apoiar Bolsonaro, mas até a prisão vinha tendo uma postura mais discreta, o Tarcísio percebeu que os ataques de Eduardo Bolsonaro a ele nas redes sociais reverberaram na ala mais radical da direita e que demandavam uma reação. Eu vou me conter só a questão pública, até vou fazer o que o Rogério Marinho fez, né? O privado é o privado. Na sexta-feira passada, em uma entrevista ao Diário do Grande ABC, Tarcísio disse que o indulto a Bolsonaro seria seu primeiro caso, né, caso ele fosse eleito, porque considera desarrosado o processo contra Bolsonaro. Não acredito em elementos para ele ser condenado, mas infelizmente hoje não posso falar que confio na justiça por tudo que a gente tem visto. Depois disso daí, Tarcísio passou a despachar em Brasília, realizou várias reuniões de bastidores e públicas com lideranças no Congresso para defender a aprovação do projeto de anistia. Todos esses movimentos foram calculados para neutralizar a ofensiva de Eduardo Bolsonaro. Aspas. O discurso de Eduardo de que Tarcísio está tentando se viabilizar como candidato a ser um pai cresceu na bolha, e cresceu mesmo. E isso pode prejudicar as chances deles em 26. Então parece que o Tarcísio começa a se mover de olho nas eleições de 26. Não para ser reeleito, mas para vir como presidente. De acordo com esse interlocutor, Tarcísio sabe que só será candidato se Bolsonaro quiser. Portanto, precisa garantir o apoio de Bolsonaro. Sem esse apoio, não tem chance, né? Como continuar na campanha presidencial. Melhor vir para a reeleição. Além disso, olha só, os trackings mostram que a maior parte das pessoas não está achando bonito esse julgamento. Por que esses trackings não são públicos? Eles existem. Será que esses trackings estão sendo feitos pelo Murilo Hidalgo da Paraná Pesquisas? Será? Só um questionamento, não sei. Vocês acham mesmo que não tem ninguém se perguntando sobre isso? Nesse contexto, completa o interlocutor, o benefício de baixar a temperatura nas redes é maior do que o prejuízo que ele teria com eleitores de centro. As pessoas começaram a entender que o bolsonarismo é diferente. Por mais que não tenha memória, por mais que releve muita coisa, causa um estrago. E na hora que o bicho pega, rapaz. Então tem um certo cálculo pragmático. Segundo esse raciocínio, haveria tempo de sobra para trabalhar pela anistia, demonstrar a lealdade a Bolsonaro e, mais adiante, recompor pontos com a dita moderada e consenso. Cara, faz o que tem que fazer, meio que se queima ano que vem, quando for contra o Lula, o brasileiro não tem memória e dá um jeitinho, vai se aproximando para o centro, né? Quanto mais longe a eleição, mais espaço você tem para corrigir o rumo. Na explicação fornecida por um terceiro interlocutor próximo do governador, ele está fazendo o que tem que fazer agora, para ter condições de decidir por a candidatura, se for o caso, quando chegar a hora. Na estratégia de Tarcísio, portanto, o afastamento do centro seria temporário. Já ele volta. Ele tomou uns omeprazol para não ficar... Ele sabe como é o Tarcísio, né? Ele é um cara moderado. Pelo menos por hora está funcionando, já que Eduardo Bolsonaro parou de fazer ataques explícitos. Mas aquela deixada no ar existe. E nos bastidores, tanto ele como seus aliados têm dado mostra que estão satisfeitos com o movimento do governador. Se essa pacificação direita vai durar, não há como prever, mas pelo menos uma trégua o Tarcísio conseguiu. Guarda isso na cabeça. A turma do bastidor, um pouco antes, e eu cheguei até a comentar ao longo do vídeo de ontem, que o Centrão não quer entregar a anistia sem um acordo e uma sinalização de Bolsonaro que ele vai passar o bastão e vai passar o bastão para Tarcísio. Não é Caiado, não é Zema, não é Ratinho Júnior, é Tarcísio. Um projeto de anistia só será votado no Congresso se Bolsonaro se comprometer a apoiar a candidatura de Tarcísio, né, apresentando ano que vem. Deputados envolvidos na discussão relataram a negociação ao bastidor. Lideranças do Centrão querem evitar que Bolsonaro insista em lançar Eduardo ou Michele após uma definição sobre a de lei. Assim, ó, Bolsonaro, não dá pra gente votar em anistia e depois tu dá pra trás e apoiar o teu filho, né? O Centrão quer os votos de Bolsonaro sem um Bolsonaro como candidato.
A pauta só avançará se Bolsonaro aceitar as condições impostas por dirigentes partidários que articulam a candidatura de Tarcísio. Então você vê, Bolsonaro ele foi sequestrado. O pagamento do sequestro é o seu voto. Não há ainda uma definição para levar o texto à apreciação na Câmara. A pressão que se intensificou nesta semana é oportunista. Pegaram o julgamento, que é um momento de fragilidade, e vocês devem ter visto algumas matérias. Não tem como uma pessoa não sair abatida disso daí. Então eles estão usando esse momento para pressionar Bolsonaro a aceitar, ainda que por enquanto só nos bastidores, o compromisso de apoio ao Tarcísio. A ideia é levar o projeto à votação. Então logo o Bolsonaro seja condenado, há entre bolsonaristas que defendem a antecipação, não o desejo dessas lideranças do Centrão. E aí, isso daqui vem aparecendo em algumas notas, assim, na notinha de rodapé. Eu comentei uma ontem, né? Ó, o plano, assim, Bolsonaro não vai preso, mas vai ficar inelegível. Não é anistia ampla, geral e restrita. É assim, é Bolsonaro, ó, tu vai ficar assim de fora, viu, irmão? 2030 aí, eu sei. Mas, enfim, a conversa entre Tarcísio e os ministros do Supremo buscando algum entendimento em torno da constitucionalidade do projeto de lei. Veja só, né? Não tem ataques explícitos. Vendo isso daí, aí eu vou trazer algumas coisinhas para você colocar e você faz seu julgamento. O meu eu vou tentar deixar o mais claro possível, mas você pode discordar de mim. Depois dessas conversas ontem, dessas movimentações, se o que está sendo desenhado realmente garantisse anistia ampla, geral e irrestrita, e Jair Messias Bolsonaro como nosso candidato a presidente em 2026, se fosse isso, o projeto que está aí na pista, será que Paulo Figueiredo falaria? Apenas para deixar claro, existe um projeto de anistia circulando na imprensa como o dos sonhos do bolsonarismo, inclusive na Globo News. Este não é o projeto que Eduardo e eu apoiamos. O que propomos é mais ambicioso e compartilharemos em breve. Ah, mas quem é o Paulo Figueiredo na história? Não tem papo não. Beleza. Se esse projeto, que inclusive conta com o apoio do Tarcísio e que a imprensa inteira vem comentando sobre essa guinada do Tarcísio, né, que não se mexia para nada. Se esse projeto realmente fosse garantir anistia ampla, geral e restrita, com Jair Messias Bolsonaro na urna, será que o próprio filho de Bolsonaro, o Eduardo, que deu uma trégua, entre aspas, será que o Eduardo teria postado isso às 00:20, né, ou seja, hoje já? Gostaria de pedir que não começassem a anunciar que estão fazendo um projeto de anistia. Isso atrapalha mais do que ajuda. Quando for o momento, apresentaremos o projeto pronto, através do Sóstenes e outras lideranças que se debruçam há tempo sobre o assunto. E olha o que o Eduardo fala. O Grifinho falou, este projeto que eles vão apresentar precisa atender vários requisitos. Vários. Assim, ó, esse negócio de papo de deixar Bolsonaro de fora... não sei, viu? Aí lembra daquela mensagem vazada que a Polícia Federal vazou. Eduardo conversando com o pai, falando, ó, é o momento de realmente resolver o Brasil. Não é o acordo do Caracu, é o momento. Ele tá com a faca e queijo da mão. Esse projeto precisa ter vários requisitos. Vários, né? Anistia ampla, geral e restrita. Tem que garantir mesmo que a coisa aconteça. O fim dos inquéritos. Vai manter isso na cabeça. No dia 1º, tinha saído essa nota, que tem uma parte da direita, que colocou isso daqui como se fosse aí, ó. Tá vendo agora? Vocês aí quiseram criar uma cisão entre Bolsonaro e Tarcísio. Tá aprovado, são amigos. Bom, isso aqui são dia 1º. Se essa matéria que saiu na Globo é verdade... Aquela matéria que saiu na Globo 3 dias depois, ou seja, agora dia 4, é mentira? Só vale a notícia da Globo que é favorável ao Tarcísio? Segundo ponto, a direita não fala sobre aquela história de não dá só para ficar na manchete. Eu, pelo menos, defino que não dá só para ficar na manchete. Então, ali, ó, com aval de Bolsonaro, Tarcísio nacionaliza discurso e faz movimentos por candidatura ao Planalto. Aí fala o seguinte... O aval aconteceu no último dia 7. Tem tempo. Será mesmo? Não sei. 7 de agosto. E teve muita coisa depois. Aí, a Tsuki pergunta, peraí, confirmar sintonia é da aval? Porque a Globo foi falar com o Flávio Bolsonaro. A família, contudo, ainda apresenta ressalvas.
aval com ressalva. Ao Globo, Flávio Bolsonaro confirmou sintonia entre os dois. Sintonia, mas evitou antecipar qualquer definição. Aqui, ó. Eu e Tarcísio falamos com frequência. Nosso foco agora é a aprovação da anistia, né? Todos os movimentos dele ajudar o país, consenso, várias lideranças, mas não falou de nenhum aval. Teve uma galera que ficou bem emocionada com essa matéria na época. Aí, lembra da questão de trégua, pelo menos assim, questões explícitas. E aí você vê, mais uma vez, ó, sempre que tem, você vê que tem uma certa frase de leve, né? Não é um ataque, mas um jeitinho, alguém da família Bolsonaro sempre falou, não tem assim, tem uma exceção, estamos em sintonia, ou, a anistia tem que atender vários requisitos, né? Dá uma cutucadinha de leve com educação. No mesmo dia 1º, que saiu essa nota da Globo, Caio Junqueira na CNN comenta que, né, o Atsuki resume tudo, né? O Globo diz que Bolsonaro deu aval para Tarcísio. Caio Junqueira diz que Bolsonaro está relutante. No meio de tanto disse-me-disse, a única verdade plausível é que a pressão que Bolsonaro tem sofrido é real. Ele vem sendo pressionado. No dia 1º, quando sai aquela notícia, Bolsonaro deu aval, no dia 1º que diz que Bolsonaro deu aval e que diz que tem uma trégua no ar, aí eu acho que para bom entendedor, minha palavra basta, Eduardo Bolsonaro foi entrevistado pelo Cláudio Dantas. E lá no Cláudio Dantas, Eduardo falou o seguinte, aí vocês ficam aí na ideia se tem um aval ou não. E se tá se buscando uma anistia meia boca. Cadê o Eduardo? Precisou explicar aqui, ó. Mas, Eduardo, o que você está falando se contrapõe um pouco com a imagem pública do teu discurso. Inclusive, quando você coloca o teu nome para uma eventual corrida presidencial, com teu pai ainda, vamos dizer assim, vivo, né? Isso cria uma percepção de que você está querendo ocupar, também está querendo ocupar esse espaço do teu pai que quer dar esses votos. Né? De fato, assim, nós temos Tarcísio e tantas outras lideranças políticas que foram eleitas pelo sobrenome. Você, no teu relato, inclusive, da tua atuação internacional e até da tua votação, você também foi eleito também em função do sobrenome cunhado pelo teu pai na política. Teu pai é, de fato, um fenômeno eleitoral e todo mundo quer, vamos dizer assim, quer poder, vamos dizer assim, se utilizar desse capital político, né? Desde o Valdemar. Então, assim, você não está se colocando de forma antecipada nessa disputa pelo lugar, pelos votos do teu pai. Muito bom, Cláudio. Primeiro, o que está acontecendo? Essa questão toda de presidenciável 2026, ela está vindo à tona. Por quê? Porque estão utilizando o julgamento de Bolsonaro para pressioná-lo a fazer um acordo político. Estão usando o julgamento de Bolsonaro para pressioná-lo a fazer um acordo político. Eduardo falou isso no dia 1º. Ontem, dia 4, a Malu Gaspar falou a mesma coisa. Coincidência. Eu acho que não dá mais para esconder esse tipo de situação. Né? Eu consigo enxergar perfeitamente, né, matérias da imprensa, etc., que é o meio pelo qual diversos líderes políticos se manifestam para tentar colocar Bolsonaro apoiando alguém para a eleição do ano que vem. Eu consigo enxergar através da imprensa líderes políticos forçando que Bolsonaro apoie alguém. Nesse sentido, quando eu falo da minha candidatura, qual o recado que eu estou passando, Cláudio? Eu estou falando o seguinte, não haverá conforto. Se vocês acham que vão enterrar o movimento bolsonarista colocando Bolsonaro na cadeia, vocês estão enganados. Tem eu, tem o Flávio, tem o Renan, tem a Laurinha aí no futuro, né? Tem muita gente para vir para levantar as mesmas bandeiras. Eu até utilizei um tweet recente, onde eu citei o Rui Costa Pimenta, que não dá para dizer, né, que é uma pessoa ligada à extrema-direita. Muito pelo contrário, né, tá lá no outro espectro político. E o Rui Costa Pimenta disse, olha, se vocês acham que vocês vão acabar com as ideias, com o movimento, colocando o seu líder na cadeia, pensem 2 vezes. E aí ele citou um exemplo radical. Ele falou, olha o Mandela, por exemplo. Nelson Mandela ficou 28 anos preso. Quando saiu da cadeia, virou presidente. Então, o recado que eu quero dar é que não haverá conforto para essas pessoas que querem atropelar a democracia, atropelar a vontade popular e repetir aquilo que sempre ocorreu em décadas de São Paulo do PSDB, que é o quê? Limar os líderes da direita e aí oferecer gente até de centro-esquerda no cardápio como sendo de direita, para você poder votar. E ainda que você saiba a realidade, de que aquela pessoa não é, né, a representante dos seus valores, você vai acabar votando nela porque não tem ninguém mais próximo dessa direita mais conservadora. Que isso sempre aconteceu em São Paulo.
Então, esse é o recado, né, Cláudia? A sua pergunta ela é muito boa. Em que pese poder ocorrer essa aparente contradição no meu discurso, eu estou deixando bem claro aqui. O meu candidato é Jair Messias Bolsonaro. Se nós conseguirmos resgatar a nossa democracia e a harmonia entre os poderes, eu tenho certeza que ele estará nas urnas. Ele sequer vai para a cadeia. E esse é o trabalho que eu quero fazer. Entendeu, né? Esse é o trabalho que eu quero fazer. Jair Messias Bolsonaro na urna. Aí, de madrugada de hoje, Eduardo tem que reforçar. Esse projeto aí, tá vendo aí? Rapaz, ele tem que ter alguns requisitos, né? Aí, aguenta na cabeça. Aí também hoje, antes de contar a historinha pra vocês sobre matérias na imprensa e trazer um pouco de dossiê histórico, a mesma Malu Gaspar, que é um jornalista que dialoga, obviamente, com o Eduardo e com o Paulo Figueiredo, né? Tem várias coisas que estão dando nelas aí, tá de forma bem clara. Não vamos ficar adorando a pílula, né? Obviamente tem muita coisa que ambos agora estão soltando através da Malu Gaspar e o Johan Heller. Os sinais trocados de Bolsonaro aliados sobre a candidatura de Tarcísio. A Globo começa falando. Tem um aval. E a mesma Globo agora falou pra ter sinal trocado. Então você vê que existe uma batalha de narrativas através da imprensa. E assim, gente, falando de forma bem clara e bem honesta com vocês, né? É muito estranho essa guinada do Tarcísio do nada. Tarcísio tava calado, sabe? Igual a múmia. E deu uma guinada aí, rapaz, sabe? Ser o queridinho do André Esteves, o queridinho do Ciro Nogueira. É estranho, né? No momento atual, enquanto sai matérias falando que o parte do plano mantém aí Bolsonaro inelegível, é meio sacanagem isso, né? É um golpe, você tá dando um golpe institucional contra Bolsonaro. Mas vamos correr que ainda tem mais coisa. Depois de ter dado aval, né, o Tarcísio para nacionalizar o discurso no início do mês, né, Bolsonaro passou a dizer políticos que o visitaram um pouco antes do julgamento que não apoiará Tarcísio nem a pau e colocou isso entre aspas. E que não poderia ser melhor para a sobrevivência política dele lançar um familiar como Eduardo. Eduardo Bolsonaro tá falando sobre isso dia 1º, né? Movimento aí, né? Tem que ter um movimento. Vai acabar o bolsonarismo. Nessas conversas mais recentes, ao mesmo tempo que demonstra animação com a possibilidade de anistia apoio de janeiro ser votado no Congresso, Bolsonaro se queixa da pressa na articulação capitaneada por Ciro Nogueira para viabilizar o Tarcísio, antes mesmo do final do julgamento da trama golpista no Supremo. Bolsonaro reclama ainda de estar sob muita pressão para desistir de se colocar como candidato ou de indicar alguém com o sobrenome Bolsonaro. Estão pressionando o Bolsonaro para isso e está reclamando. Para Bolsonaro, Ciro Nogueira estaria empenhado em fritá-lo porque trabalha para ser vice de Tarcísio e não se importa com a dinastia Bolsonaro. Em outras conversas, porém, Bolsonaro se manifesta a postura de exatamente oposta. Diz aceitar a solução do Tarcísio, até admite que Tarcísio seria a melhor opção entre o Zema, Caiado, Ratinho Júnior. Esse comportamento oscilante parece ter relação com a tática de Bolsonaro familiar para quem mantém contato próximo com ele. Jogar o verde, né, ao comentar, indagar sobre cenários políticos, para sondar a reação dos interlocutores enquanto ele forma sua própria opinião. Apesar desses sinais trocados, o entorno de Bolsonaro aposta que ele não definirá nada até o final do ano. Isso transfere a pressão sobre Tarcísio, que precisa decidir até abril se vai concorrer à presidência ou não. Essa definição também congela as costuras pela eventual sucessão de Tarcísio em São Paulo, caso ele, de fato, dispute o Planalto. Quanto mais tardia for a decisão de Bolsonaro, menos tempo os partidos terão para chegar a um consenso e definir não só quem vai ser o candidato ao governo do estado de São Paulo, como vice, e os candidatos ao Senado. Então a turma tá com pressa. E aí eu vou deixar nessa nota aqui para contar para vocês. A ala do PL defende aí Bolsonaro fora da anistia. Batalha narrativa. Quem é essa ala? Valdemar e Duda Lima. Valdemar pode falar 1000 vezes que quer Bolsonaro na urna. É mentira. Ele não quer. Nem ele, Duda Lima. Aí deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje em dia você tem algumas agências muito grandes. Eu vou citar uma porque eu não vou falar nada sobre ela em específico. Eu só vou citar como nome, porque ela aparece sempre aí nas licitações. Eu acho que você já deve ter visto, por exemplo, a FSB. A FSB fecha contrato com o governo Lula, faz aquilo outro. Ao longo da história do Brasil, e isso ficou claro nos dossiês históricos, inclusive uma agência de propaganda e marketing
que desenvolve um papel político foi alvo de uma CPI e rodou, que foi qual? A McCann Erickson. Era a agência que recebia verbas de publicidade de todas as empresas americanas e pautavam, né, ela escolhe, vou botar essa propaganda no jornal impresso, vou colocar na rádio, vou colocar na TV, tá lá. E aí a mídia, que vive de anúncio, obviamente vai manter um ótimo contato. E aí essas imprensas, muitas vezes, essas agências de propaganda, elas utilizam do dinheiro dos seus anunciantes, ou na verdade, não, os anunciantes utilizam das agências para falar o seguinte, tu vai ganhar o contrato da minha empresa. Agora eu quero que tu desempenhe um papel político para avançar com minha agenda política. É o que foi que aconteceu nos anos 60, anos 50. A McCann Erickson, ela enfiava dinheiro na imprensa para os jornais não falarem da campanha do petróleo é nosso ou falarem mal. Isso ficou provado. O cara assumiu na CPI, eu chamo a CPI dos Rockefeller, que era da Shell, da Exxon, né, as empresas ligadas à Standard Oil, as 7 irmãs. A McCann Erickson, ela falou, tá no Banco do Zé, foi culpado e tudo mais. E o tempo foi passando. Essa mesma McCann Erickson, lá atrás, ela também servia até de base de informação da UZIA, que era uma das bases também de informação da CIA. Não o SEID, UZIA. A McCann Erickson foi a agência que esteve por trás, e isso quem confirma é o Boninho, eu trouxe um dossiê histórico, matéria do site oficial da Globo, do Memorial da Globo, que o primeiro jornal de TV da Globo, quem produzia era a McCann Erickson. E ele falava que na época isso era muito comum, etc, tudo mais. Aí eu vou trazer uma informação e colocar na pista. Será que hoje em dia, no Brasil, não tem uma agência dessas de publicidade e propaganda que atua, ou possa estar atuando, como a McCann Erickson fez lá atrás, onde ela utiliza a própria questão, né, dessa proximidade que tem com a imprensa, e como ela meio que tem um plano e tudo mais, ela vai assim, ela vai montando meio que a narrativa, porque isso é a parte da propaganda e do marketing, onde você vai soltando notícias na imprensa, onde você vai contando a história. Você coloca parte da história aqui, parte da história colar, às vezes você coloca duas iguais para ter uma certa caixa de ressonância, e assim você ir contando uma história. Eu leio muito a imprensa. Eu fico, às vezes, algumas impressões que não são só notícias plantadas. É como se estivessem tentando contar uma história. Que história é essa? Eu não sei. Eu tô contando, para bom entendedor, meia palavra basta. Cabe aí, tem umas coisas que não dá para provar. Mas fica aí de reflexão para vocês. Eu acho que não é difícil de acreditar, conhecendo como é o Brasil, conhecendo como a imprensa funciona, conhecendo como o setor empresarial brasileiro atua e torce e se posiciona eleitoralmente. E aí vocês podem tirar as conclusões de vocês. E antes que você fale que eu estou dividindo a direita, ficou fora de ordem. Na minha cabeça vai fazer sentido começar por outra parte. Antes que você fale que eu estou dividindo a direita, isso pode que é até meio duro, né? Sempre o Cauã. O Cauã, toda vez que ele acha uma coisa do Olavo, ele me incita a procurar mais. Quem acha que eu estou dividindo a direita é um descarado. A única divisão é entre a direita e os traidores. Quem quer união com os traidores quer traição. Aí eu fui pensar umas coisas do Olavo de Carvalho. Esse aqui é um post original. E aí eu adicionei essa parte roxa aqui embaixo. No post original de Olavo, do dia 20 de junho de 2013, 12 anos atrás, olha o que o Olavo falava. Não é de hoje que a esquerda se divide para se monopolizar o espaço do debate e da concorrência. Prestes versus Marighella. Brizola versus Lula. PT versus PSDB, né? O Teatro das Tesouras. Aí evoluiu. Lulistas moderados versus os radicais. E assim por diante. É uma técnica. E uma compulsão ao mesmo tempo. Faz parte da estrutura dos movimentos revolucionários. Cada vez que aparece uma dessas divisões, é o antipetismo, né? O antipetismo, petistas versus antipetistas. Cada vez que aparece uma dessas divisões, os idiotas da direita festejam, achando que isso vai enfraquecer a esquerda. Aí terminava a postagem original do Olavo, né? E aí eu incluí uma parte safadinha falando, né? E o pior é que essa direita não aprende. E daqui a 12 anos, veremos os governadores democráticos versus o PT e os direitistas irão cair de novo no mesmo golpe. E aí eu encerro o vídeo de hoje com outra postagem do Olavo. Repito a minha tese. No Brasil,
não há nenhuma direita. Não tem direita. Não tem. Apenas como símbolo unificador do eleitorado conservador. E, Olavo, o senhor não está mais aqui, mas se estiver de cima escutando, a sua tese estava verdadeira. Porque você vê que nesse momento de fragilidade de Bolsonaro, você vê também a desunião. É o Zema fazendo festinha, lançando sua candidatura, não tô nem para Bolsonaro, Caiado a mesma coisa. O Ratinho Júnior é o mais alheio. A gente nem escuta falar do Ratinho Júnior. Eu quero saber, cadê o Ratinho Júnior? Ele vai aparecer no 7 de setembro? Então, assim, não tem nenhum símbolo unificador. Assim, essa direita não existe, não tem união da direita. Quem conseguia manter todos esses grupos minimamente unidos realmente era Bolsonaro. A tua tese estava certa, Olavo. Apenas como símbolo unificador do eleitorado conservador, a pessoa do Bolsonaro. As várias direitas, né, no atual governo são apenas preferências pessoais de um ou de outro. Idiosincráticas e desprovidas até de expressão verbal. Tu sabe me explicar qual é a agenda política do Ratinho Júnior? E tu sabe me explicar qual é do novo? São muito diferentes? Ou são jargões, né? Vamos privatizar tudo, né? Estado mínimo, sabe? E vai repetindo assim, tá? Mas o que é que isso significa, irmão? Traduz isso daí na prática, porque a prática me mostra o seguinte, que o Romeu Zema, ele tomou algumas medidas estranhas, que acabaram até por favorecer a Localiza, que financia, né, o Salim Matar, diversos políticos do Novo. É estranho, né? Tem umas postagens do Partido Novo que ainda não apagaram. Eles fazem queima de arquivo direto. Talvez eu falar que agora eles vão correr para pagar, que é sobre a Fundação Lehman. Então, assim, qual a diferença disso pro Alckmin, pro Haddad, né? Esse apoio à Fundação Lehman. Não apaguem o tweet, não. Não façam mais queima de arquivo, não. Eu salvei alguns. Se vocês apagarem, vai ficar feio, né? Eu vou ter que falar de novo que foi queima de arquivo. Então, tá aí. Esse é o cenário aí, pra mim, que tá posto, na minha concepção. Não sou dono da verdade. Obviamente, eu acho que eu tô certo, né? Por isso que eu tô falando isso. Você pode discordar de mim numa boa. O futuro dirá. Mas eu prefiro aí apostar no cavalo do Bolsonaro. E se não for apostar no cavalo do Bolsonaro, do original, porque o original só tem um, que é o Jair. Eu prefiro na réplica, né? Que é tipo Eduardo. Se não, bicho. Se não, não vou anular meu voto, não defendo voto anulado nem nada. Mas tem algumas coisas que acontecem que não tem como suspeitar que tem algo a mais, né? Assim, acontecendo no meio da história. Mas aí fica cada um, vocês refletem sobre o Brasil, né? Às vezes tem alguns assuntos que no primeiro dia sai a notícia, e muitas vezes pelo viés de confirmação que ele deseja. Eu quero que seja verdade, a pessoa olha e fala. Eu prefiro analisar todo esse momento, e eu falei para vocês, ó, não se prende muito assim só a notícia do dia, tenta olhar um pouco mais o macro, o que está acontecendo. Obviamente que a turma aí quer jogar todo mundo para baixo, esse julgamento fácil aí contra Bolsonaro, sabe? Eu só espero o pior contra Bolsonaro, com essa turma que tá aí, mas eu não tenho como não enxergar que tem algo também maior acontecendo lá fora. Eduardo, a própria anistia ganhando tração aí no debate público, acho que isso não é aleatório. Enfim, vamos observar e torcer, porque eu acho que vai. Eu acho que vai, acho que dias melhores nos aguardam. Sem querer ser muito otimista, mas eu acho que dias melhores nos aguardam. Eu me recuso a achar que vai dar errado para sempre. Mais uma vez, eu não comecei o vídeo falando do iBest. Oh, meu Deus, sempre esqueço. Eu tinha mandado lá no Instagram 3 imagens. Eu tô no top 3 nas 3 categorias, mas eu só tô... gente, eu só coloquei inclusive o link de uma. Eu só... Sério, eu posso perder nas outras. Só me ajude a vencer o tricampeonato na categoria de jornalista. Essa pra mim é um prêmio que eu trabalho todo santo dia. Eu gosto do meu trabalho, sabe? Me ajude. Ficarei muito feliz. E se quiser também me ajudar de outra forma, pode ser no canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpen.com.br. Amanhã devemos falar sobre o talha-ferro. Devemos falar coisas curiosas. E por hoje é isso. Fica aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Vejo vocês amanhã. Valeu, meus amigos. Fui!